Olá, queridos amigos, prosseguimos com mais um vídeo da nossa série Cuidado com Pensamentos Sabotadores. E hoje nós vamos analisar uma situação que ela pode ser bastante corriqueira no nosso ambiente de trabalho. Aquele momento quando você levou uma bronca do seu patrão. É claro que aqui eu não estou entrando na situação do chamado assédio moral, né? Quando o patrão faz o empregado passar vergonha, isso aí já é um problema jurídico, é um problema de justiça de trabalho, não é dessa situação que a gente quer comentar, mas aquela situação em que o chefe, o patrão, o dono da empresa, o nosso encarregado, ele nos corrige, ele nos dá uma bronca. Aqui há o grau de intensidade, aí você ilustra com as suas experiências, com as suas recordações ou situações que esteja vivendo. Porém, o que eu gostaria de chamar a atenção é que numa situação como essa, num momento como esse, alguns pensamentos podem sabotar a nossa relação de trabalho. E é isso que a gente quer refletir nesse vídeo de hoje. Diante de uma bronca de um patrão, talvez dois pensamentos que possam aparecer na cabeça de uma pessoa quando você sofre uma correção, alguma coisa desse tipo, são de duas linhas, né? Uma, o fulano não vai com a minha cara, ele não gosta de mim, ele me odeia, esse patrão não gosta de mim, né? Isso pode ser um pensamento que vai sabotar, vai azedar toda a nossa forma de relacionamento no ambiente de trabalho. E um outro pensamento que pode acontecer é: ele deu bronca porque ele quer me tirar, ele quer colocar outra pessoa no meu lugar. Talvez você já deva ter vivido uma situação assim e reconhecer que esses pensamentos apareceram. O fulano não gosta de mim, ou ele tem interesse de me prejudicar para ajudar, para colocar uma outra pessoa no meu lugar. E o sentimento, a emoção que essas coisas, que esses pensamentos provocam na gente, eles levam a gente a uma situação de insegurança, de medo. Ué, mas se eu estou com medo, se eu estou inseguro, como é que isso afeta o meu comportamento? O que isso modifica no meu comportamento? E talvez você vai ver que quando está numa situação dessa, a tendência é a gente se isolar, é a gente se fechar um pouco. Isso seria bastante perigoso. É claro que alguém se fecha, se isola, ele diz: ah, por quê? Deve ter algum colega meu que está me observando e está querendo pegar o meu lugar, então eu vou me isolar, assim eu também não vou ensinar aquilo que eu tenho de melhor, não vou deixar o fulano aprender alguma coisa boa que eu tenho, porque se me mandarem embora vão ter que sentir falta de mim. Esse isolamento não é bom. Ou poderia acontecer uma outra coisa, você fica com medo de ser avaliado negativamente, depois, novamente, né? E você só faz o mínimo, só faz aquilo que é o esperado, não se arrisca, não tenta fazer algo diferente, não tenta fazer algo para mostrar realmente a sua contribuição com a vida da empresa. Essas duas atitudes podem ser bastante perigosas: o isolamento e também o fazer o mínimo. Então, perceba um pouquinho, né, no seu momento de trabalho agora. Será que não está tendo esse tipo de comportamento? Talvez por medo de sofrer uma nova correção, ou medo de estar sendo prejudicado para outro ficar no seu lugar. Você se isola, não convive bem com a equipe, não convive bem com as outras pessoas, evita essas pessoas, ou ainda se reduz a fazer simplesmente aquilo que é o planejado, aquilo que é o esperado, para garantir a sua zona de segurança e de conforto. Mas são duas atitudes que podem ser justamente prejudiciais ao conjunto do seu trabalho. Agora, como é que eu respondo? Como é que eu posso avaliar esses dois pensamentos, né? Quando vem esse tipo de pensamento na cabeça da gente, como é que a gente poderia resolver essa situação? Eu indico duas situações que você poderia olhar em relação ao chefe. Primeiro, se coloca no lugar dele. Será que se você fosse o seu chefe, avaliando o trabalho de alguém, como na situação você tinha feito o seu ou realizado aquela atividade, será que você também não teria feito uma correção? Ah, eu teria corrigido, não teria corrigido do mesmo modo como ele fez. Perfeito. Aqui a gente já entra então na segunda coisa. Será que quando o seu patrão te deu aquela bronca, será que quando o seu patrão te corrigiu, tinha algumas outras coisas influenciando o comportamento dele e que às vezes não tinha nada a ver com você? Situações pessoais, situações da empresa, as pressões que ele tem, ou dos superiores, ou se é o dono da empresa, a pressão de ver o negócio continuar funcionando bem, se desenvolvendo bem.
Então, se você reconheceu que talvez uma bronca, ou melhor, uma correção era necessária, mas você discordaria do modo como foi feito, será que o modo como aconteceu não foi talvez por outros fatores que estavam influenciando, pressionando o seu patrão e que talvez não tenha nada a ver com você? Então, se você reconhece que talvez uma correção era necessária e talvez o modo como foi inadequado, quem disse que vale a pena você continuar alimentando na sua cabeça que a correção foi simplesmente porque o patrão não vai com a sua cara, ou porque ele está querendo tirar você de lá e colocar uma outra pessoa? Já essa primeira atitude de avaliar a situação e se colocar no lugar do patrão, perceba que isso já modifica o modo como a gente pensa, o modo como a gente avalia o contexto daquela dificuldade no trabalho. Mas depois, a gente poderia olhar outras coisas, né? E se de fato ele não vai com a minha cara? Pensando o pior. E se de fato ele quer colocar uma outra pessoa no meu lugar? Será que fazer o mínimo é a melhor solução? Será que me isolar e não mostrar para a equipe o quanto eu tenho a oferecer para o andamento desse trabalho dessa empresa? Percebo que, mesmo que o pensamento seja verdadeiro, a atitude do isolamento ou de oferecer o mínimo também não é mais adequada. Então, lembrem-se desse fluxo da ideia, né? Que a gente tem seguido um pensamento, ele provoca na gente uma emoção nos leva a um tipo de comportamento. Quando eu sou capaz de avaliar esse pensamento, modifico a minha emoção e tenho mais controle sobre o meu pensamento. Apenas para resumir a situação, o patrão brigou comigo. O que isso significa? Pode ser um pensamento sabotador dizer, ele simplesmente não vai com a minha cara, ou ele pretende me tirar e colocar uma outra pessoa no meu lugar. Se isso é verdade ou é mentira, a atitude de me isolar e de oferecer o mínimo não vai me ajudar em nenhuma dessas hipóteses. Então agradeço a companhia de vocês nesse itinerário que nós estamos fazendo de analisar alguns pensamentos sabotadores. Acompanhem os próximos vídeos. Nós vamos olhar ainda algumas outras situações, por exemplo, na relação aqui a gente analisou com o chefe, mas e também com o subordinado. E quando você tem alguém que depende da sua avaliação e você parece que não está compreendendo bem o que está acontecendo, as situações familiares, a relação entre marido e mulher, quantos pensamentos podem sabotar, atrapalhar a relação de marido e mulher, a relação entre irmãos, entre pais e filhos, nora e sogra. Aguardem esse vídeo porque eu estou colecionando algumas situações bastante corriqueiras para a gente avaliar. Então, agradeço, peço que curtam esse vídeo, compartilhem, inscrevam-se no canal, divulguem, porque graças a Deus a gente está tendo um feedback bastante positivo. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser, e Santo Afonso também, que interceda por nós.